Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Iniciamos mais uma reunião aqui no Grupo Espírito Saber Amar, dando continuidade no estudo do livro Voltei. Para nós iniciarmos, vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Nesses momentos, vamos elevar os nossos pensamentos, convidar a todos para que comungam conosco, aproveitando a leitura com muitas instruções, com muitas explicações que o irmão Jacob trouxe para a gente sobre a mediunidade santa do Chico, e que nós temos o privilégio de ler, compreender, meditar, refletir, que o Mestre amado Jesus possa unir os nossos corações neste momento gratos por imensa atenção que os Espíritos têm dado a todos nós, desde que temos boa vontade, desde que elevamos nossos pensamentos ao nosso Pai. Neste momento, Senhor Jesus, suplicamos o teu olhar sobre o nosso estudo, sobre a nossa congregação, sobre as nossas reflexões, para que os nossos lares sejam higienizados, motivando-nos ao dia a dia. Que a tua paz, Senhor, nos envolva hoje, agora e sempre. Obrigado, Sara. E assim, nós vamos dar continuidade ao capítulo 9, que tem o título Esclarecimento, é a parte 2 desse capítulo, a segunda parte, desculpe, desse capítulo. Estamos aqui, Carlos, Jussara Malab e Marco Gandra. Na semana passada, então, na parte primeira, foi tratado sobre assuntos relacionados, perguntas que ele fazia a irmão Jacob, que é Frederico Figner, quando ele acordou, despertou na casa de sua filha, lá no mundo espiritual, na colônia espiritual onde ele foi conduzido, e ele se despertou depois de um sono tranquilo, né? E isso foi, ele começou a fazer perguntas depois desse despertar. E uma das perguntas agora, que ele vai tratar, um dos assuntos que ele vai tratar, sobre o esquecimento de vidas passadas. Ele vai também tratar sobre a volitação e trocar ideias e conceitos muito interessantes para podermos entender a realidade espiritual. Né, que até hoje a gente percebe, né? São dúvidas comuns, né? De uma pessoa que é espírita, que vai para o mundo espiritual e percebe algumas diferenças, algumas questões, e como ele gostaria de transmitir a nós essas questões, ele fez as perguntas e o mentor espiritual dele, o irmão Andrade, vai explicar. Então, como sempre fazemos, colocamos uma questão intitulada Por que esquecemos das vidas passadas? Está relacionada a uma série de perguntas que ele vai fazer, irmão Andrade, e também nós começamos com um ensinamento de Emmanuel que fecha, que dá assim, uma conclusão até no começo do estudo com relação ao assunto. Tá? Então, eu pedi a Jussara para ler e fazer o primeiro comentário. É do livro Ceifa de Luz, no capítulo 45. Emmanuel fala assim: o passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareça quanto a advertências da retaguarda, de vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Então, ele faz uma comparação em que a gente entende perfeitamente a praticidade dessa questão da gente ter muito
curiosidade até, né, em saber quem fomos, o que fomos no passado, né? Isso tem muitos comentários sobre isso que a gente pode relatar, até o Chico, né? Uma vez falou que ele era a pulga do leão que comeu, né? Então, ele tem inúmeras ideias, né, sobre essa questão, que ele brinca até, mas o Emmanuel, muito feliz, ele coloca para a gente a ideia de que a ideia de quem fomos, né, quem fomos no passado, é apenas uma informação, tal quando se faz necessária, né? Mas que o foco nosso é o futuro, é a construção do futuro. Então, ele é extremamente lúcido, né, a comparação que ele nos coloca aí. Né? E a gente tem muita inquietação, né, em saber as informações do passado. A gente estava mexendo, né, procurando mais ideias sobre isso, né, Carlos? E a gente vê que na Biblioteca Espírita tem muitas respostas dos espíritos sobre isso, inclusive nos livros dos médiuns, né, livros dos espíritos, tem muita advertência sobre isso. Se é ou não importante, porque Deus não nos permitiu a lembrança total do passado. Isso aí vai comentar. Ele vai comentar um pouquinho à frente, tem algumas coisas em relação a isso, mas o que você destacou, Jussara, ele é a essência, né? Que é a questão do passado, sim, serve como informação, mas a nossa visão sempre tem que estar voltada para frente, né? Até essa figurinha ajuda para ter isso, né? Quer dizer, nosso passado lá no retrovisor todo esburacado, né? Mas a nossa visão para frente, senão nós desgovernamos o nosso carro, né? Se a gente ficar só olhando para o retrovisor, a gente está arriscado numa das curvas da nossa vida, a gente sai fora da estrada. Nós temos programado para nós mesmos. Um dos comentários que Kardec faz, a advertência, né, cara? E sempre ele está falando sobre isso, o como, pela nossa infantilidade espiritual, que nós não, com a graça de Deus, né, com a lei divina, que não nos foi permitido a lembrança completa de outras vidas, porque pela nossa incapacidade, pela nossa infantilidade espiritual. Isso, e nós vamos ver aqui que nos comentários que ele vai receber de irmão Andrade, umas explicações sobre esse fato do porquê mesmo que nós somos poupados de relembrar esses fatos da retaguarda. Mas não somos incapazes de perceber dentro de nós mesmos, pelas nossas tendências, pelas nossas características, aquilo que se revela como sendo as nossas experiências de outras vidas. Tanto no lado positivo, naqueles aprendizados, no crescimento, tanto moral como intelectual, quanto no lado negativo, nas quedas que tivemos, nas complicações que criamos, nos sabores que deixamos para outros. Tudo isso vem à tona de uma forma bem sutil, mas muita gente às vezes pergunta, né? Mas eu posso lembrar do passado? Tudo bem, verifique o que você é hoje e você vai entender o que você foi no passado. Essa é uma fórmula que não tem questionamento, porque nós, como espírito imortal, carregamos a experiência de todas as vidas, embora toda essa experiência ela vá aflorar, ela não vem carregada com todas as lembranças de como ela surgiu. O importante as conquistas do espírito, isso no que o espiritismo esclarece isso, né, que a gente está fazendo. A conquista espiritual, tanto da moralidade como da imoralidade, ela é conquista espiritual. Agora, como, né, a gente adquiriu esse comportamento, nos é permitido, pela graça de Deus, pelas leis divinas, a esquecer. Né? Porque é o que o Carlos estava falando. Nós sabemos o que a gente tem dentro da gente, né? Tanto
positivo quanto destrutivo. Se analisar A profundamente, gente sabemos. sabe. Agora, o como é que é dádiva de Deus da gente esquecer. Porque senão Nós não tínhamos não capacidade tínhamos capacidade de de absorver administrar e isso. administrar, né? Mas vamos aqui, então, começar nas perguntas que ele fez ao mentor dele. Na verdade, as primeiras questões dele não se trata do lembrado do passado, né? Ele intitulou isso de Recebendo Explicações. Então, ele disse assim: quando comentei a dolorosa surpresa que tivera ante a paisagem escura e perturbadora que atravessávamos, o irmão Andrade ouviu-me sem protestos e afirmou: se um homem respira cercado pelas radiações dos próprios pensamentos, o mundo, casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria dos seus habitantes. E os Espíritos nos esclarecem sobre isso, né? Nós irradiamos em torno de nós, montamos em torno da nossa psicosfera espiritual os nossos pensamentos, aquilo que trazemos no nosso coração, aquilo que cultivamos em nossa mente. E ele faz essa comparação, porque a pergunta do irmão Jacob, Frederico Figner, foi que ele ficou espantado de ver a Terra, quando ele se afastava da Terra e ia para essa colônia espiritual, ele ficou espantado de ver o clima assim, negativo, como que estava complicado o ambiente espiritual em torno da Terra. Isso nós até temos, em uma lição anterior, um comentário que ele fez e as explicações desse assunto. Mas aqui ele volta em pauta com isso, preocupado com isso. E o irmão Andrade é muito claro em esclarecer esse tópico, falando que, olha, se o homem em si já irradia pensamentos próprios, imagina o conjunto dos homens, da humanidade, fazendo as suas irradiações, o que não vai produzir no ambiente certo, né? Outro dia nós estávamos indo para Nova Lima, lá de perto, próximo, que é mais alto que Belo Horizonte. Então, eu vi aquela neve de poluição opaca em cima da cidade. Até falei com o Carlos: olha, quanta poluição. Agora, você imagina se a gente fosse capaz, se a gente pudesse ver a poluição mental. É muito mais densa, né? Muito mais densa. E ele vai até, aqui no próximo slide, até adiantar um pouco. E ele fala assim: vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas, aí nós fazemos um parênteses. Quando esse livro foi escrito, que é da década de 40, né? Esse era o número de pessoas encarnadas na Terra. Hoje nós sabemos que nós já temos mais de 7 bilhões de pessoas, de espíritos encarnados na Terra. Mas, naquela época, haviam 2 bilhões. Então ele falou assim, ó, vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas, esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão, preste atenção, gente, olha o que ele fala, esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semi-civilizados ou bárbaros, e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões, divididas pelas várias famílias continentais. Torna-se fácil, portanto, avaliar a extensão do serviço regenerativo além do túmulo, considerando-se que o homem algum se transforma imediatamente. E ele continua. Compreensíveis desse modo, se tornam as sombras que rodeiam a moradia da mente encarnada e as extensas organizações socorristas em que copioso número de missionários abnegados exercita o amor e a renúncia, a piedade e a tolerância,
entre milhões de espíritos de baixa condição, à espera de benefícios da lei reencarnacionista ou em aprendizado de virtudes rudimentares. Quanta profundidade aqui, né, Gustavo? Nessa explicação que ele dá. Quanto conteúdo tem esse pequeno texto desse livro. Quer dizer, primeiro, uma questão que é evidente para nós, né? Ele diz que a grande maioria dos espíritos encarnados, ele deixa aqui que é espíritos semi-civilizados ou bárbaros. E que as pessoas aptas não são as pessoas com superioridade espiritual, né? Ele fala aí, são 600 milhões. Aí, se a gente fizer uma conta assim, mas como que estaria hoje esse número de... É claro que não pode estar na mesma proporção, embora nós vejamos na Terra uma grande quantidade de espíritos, né, encarnados mesmo, e adotando situações de agressão semelhante, né, guerras, né, sabe, que a gente vê que existe no mundo, e tudo isso. Mas o próprio Kardec, no livro A Gênese, diz que na transição planetária haveria uma grande transformação dos espíritos encarnados. Não é? Então, esses espíritos que não se adaptam mais ao estágio de evolução da Terra, eles seriam levados para outro planeta, onde eles possam desenvolver melhor as suas questões espirituais, para então estarem aptos a estar num planeta mais evoluído. E isso se faz também pela transformação das pessoas encarnadas. Mas nós notamos, como ele fala aí, que a grande maioria dos 2 bilhões de individualidades, ele fala assim, mais de 1 bilhão, quer dizer, mais da metade, ele diz que são espíritos civilizados ou bárbaros. Isso, outro dia a gente estava conversando, para a gente ter compreensão, às vezes, com as pessoas com quem topamos na vida. E o Denis fala muito sobre isso. As pessoas que nós topamos na vida, poxa, mas como que esses crimes tão bárbaros, como ver pessoas tão ainda longe do aspecto espiritual, tão materializadas nos seus interesses. Aqui está explicado. Nós temos ainda uma grande quantidade de espíritos encarnados, a maioria ainda, que é de espíritos ainda que não tem nem a noção de espiritualidade. E nem não nos cabe julgar, não nos cabe condenar. Né? São circunstâncias do planeta que nós estamos passando. Né? Isso é por ordem espiritual, é a ordem de Jesus. Mas é importante entender, né? Entender essa questão. Porque nós não podemos nadar contra essa maré, nós temos que entender essa maré para poder também entender o que acontece. Né? Não ser complacente com as falhas, mas também entender o que está acontecendo, colocando a nossa posição pelo exemplo, que diz Kardec também na Gênesis, que se transformará pelo exemplo também, que vai mudando os espíritos que encarnam aqui, para espíritos já com um aspecto de espiritualidade superior, e também aqueles que estão aqui ainda em certo grau de erro, de imperfeição, vendo o exemplo daqueles que já dão um caminho melhor, um caminho mais coerente com a evolução espiritual, também se convertem para esse caminho. Então, quando nós falamos do mundo de transição, não quer dizer que aqui na Terra todo mundo que comete erros vai ser expurgado do planeta. Não. Terão chances ainda aqueles que não são recalcitrantes no mal. Né? Aqueles que têm ainda a chance de se reformar. Né? Lembrando sempre, né, que Jesus nos esclareceu e trouxe para a gente que todos nós somos uma grande família. São todos irmãos, e que a gente cresce se relacionando uns com os outros, cresce na solidariedade, na fraternidade, mas que o crescimento, a renovação íntima é individual. Então, cada um faz o seu trabalho interior,
mas se relacionando com os outros. Por isso que somos irmãos. E o importante é que homem algum se transforma instantaneamente. Devido às condições, então, que ele deixa claro que da população encarnada e até desencarnada, próxima desses encarnados, é que existe um grande trabalho dos missionários abnegados, né, com amor e renúncia, piedade e tolerância para trabalhar com essa milhões de espíritos em baixa condição. Então, porque a gente estudou semana passada, né? Que os espíritos, por eles estarem mais, vamos dizer assim, uma evolução adiante, eles não abandonam a gente. Eles continuam aqui a nos socorrer, a nos orientar, a nos organizar, né? Em nome de Deus. Então, nós entendemos assim o que ocorre aqui na Terra que vivemos. Isso é muito importante para não nos revoltarmos ou não enxergarmos o valor das bênçãos divinas sobre todos nós. Mesmo a Terra estando coberta por esse manto de pensamentos complicados, nós vemos que os espíritos estão aí, atuando, trabalhando de maneira sacrificial. E também ele diz que nessa Terra, com todos os problemas, nós que somos parte dela também vamos, através da reencarnação, fazer o aprendizado das virtudes, nem que sejam as rudimentares, né, como ele coloca. E aí poder nos habilitar até a continuar aqui na própria Terra. Ele vai continuar as suas questões agora em outro assunto relacionado com a sua chegada na coluna espiritual. E no capítulo 9, ele fala sobre a volitação, né? Então, a gente trouxe aqui só para que a gente possa entender sobre essa questão. Ele falou assim: pedi logo após ao amigo que me elucidava esclarecimentos quanto à volitação, porque não pudéramos sobrevoar o abismo sem utilizar a ponte iluminada. A ponte iluminada é aquela ponte que eles vieram, né, após a desencarnação, né, para adentrar na cidade. Liderados por Bezerra de Menezes, eles vieram, e outros espíritos também, os recém-desencarnados, foram até essa colônia e passaram por essa ponte. Né? E isso ficou na mente dele, né, o porquê. Então, como espírito, a gente já podia estar volitando, né? Então, ele perguntou. Que ele era um espírito, já conhecia, né? Isso, A maioria... Aí, provavelmente, o irmão Andrade, né? Ele esclareceu. A maioria dos recém-desencarnados que nos acompanhavam, longe estavam de ampliar as próprias possibilidades desse terreno, pela densidade das paixões, embora sublimadas, de que eram portadores. Com Bezerra à frente e utilizando as energias de vários companheiros, estabelecera determinadas médias de força volitante para todos os necessitados. E na vida livre, concluiu o benfeitor paciente, ele conclui o raciocínio, né? O paciente, concluiu o benfeitor paciente, o magnetismo pessoal, divino, humano ou perverso, é uma fonte geratriz das mais importantes nas expressões do bem ou do mal. Então, a gente vê aí duas coisas muito importantes. O porquê, né, dos espíritos recém-desencarnados, a dificuldade de volitação, que é a aquisição do espírito. Porque ainda está com requisitos, né, da matéria densa. Volitação, né, só para lembrar, é aquela capacidade do espírito de se transportar, deslocar, né, pelo pensamento. Sem necessidade de instrumento algum. De matéria mais densa. Então, ele consegue se voar, né, volitar de um ponto para outro. Então, ele falou, os recém-desencarnados ainda têm aqueles requisitos da matéria. Tanto que quando, lá atrás no livro, ele sentia não sentia fome, mas ele sentia um desconforto abdominal, e que ele logo foi suprido com a matéria de lá, o suco, né, da sopa de lá.
Então, ainda se retém. Então, a gente percebe que tudo é muito sutil, tudo é muito, não é de uma hora para outra, né? Tudo é paulatino. Né? Assim como se leva 9 meses para reencarnar, há uma necessidade de meses também para ser adaptação no mundo espiritual. Então, é por isso que ele falou, ele explicou a compreensão. Mas, mesmo assim, porque Bezerra estava na frente, e com muitas vibrações de forças positivas, né, os espíritos, os recém-desencarnados, se fortaleceram para continuar a caminhada e a chegada da frente. E nós vemos que esse livro ele trata muitos assuntos que o espírita gostaria de entender, gostaria de perceber melhor. E ele vai aqui explicar esses assuntos. Tem que a questão dele é de um espírita desencarnado. Como sabemos, ele participou da Federação Espírita Brasileira, tinha muitos anos um trabalho de esclarecedor dos espíritos em reuniões mediúnicas. Então, ele tinha conhecimento. E a dúvida dele é: olha, eu desencarnei, por que eu não já vou lito? Por que eu não consigo ir de um ponto para outro sem precisar de instrumentos? Não? E aí ele vai explicando que, na verdade, como a Jussara colocou, os recém-desencarnados ainda não tinham capacidades mais amplas devido às suas ligações ainda com a Terra, né, com a sua última reencarnação. Mas essa frase que ele deixa por último aqui, Jussara, ela é muito importante também para a gente entender. Ela fala assim, como que é? E na vida livre, concluiu o benfeitor paciente, o magnetismo pessoal divino, humano ou perverso, é a fonte geratriz da mais importante nas expressões do bem ou do mal. Mais uma vez, ele traz aí a parte do pensamento, né? Do magnetismo. Lembrando mais uma vez do Leon Denis, quais são as potências da nossa alma? A consciência, né? A consciência, o pensamento, e mais importante ainda aqui, que Leon Denis ressalta para a gente, a vontade. Olha a força motriz aí. É a vontade. Pois é. Vontade de quê? Das expressões do bem ou do mal? É o nosso livre-arbítrio. E ele destaca ali magnetismo pessoal. É a personalidade. Olha, o magnetismo pessoal é uma conquista de cada um de nós. E é como, por exemplo, nós vimos uma pessoa chegar perto de Chico Xavier, chegando perto de Chico Xavier, o magnetismo pessoal de Chico vai conquistá-lo. A gente entra no ar-condicionado, né? Chega ali, como temos outras pessoas aqui na Terra, até do nosso relacionamento, que nós nos sentimos bem de estar com ela. Nós sentimos, assim, aquela pessoa com a simpatia... Na firmeza. Diferente. Muitas vezes, até, nós notamos que a expressão física, no corpo físico daquela criatura, daquela pessoa, não é tão bonito assim. Mas a simpatia que ela irradia, o magnetismo pessoal dela transforma as pessoas ao seu derredor. E quantos casos nós não já vimos disso? Então, elas são o quê? É a expressão da nossa irradiação mental, dos nossos pensamentos. Daí a importância do cultivo do pensamento superior, do desejo do bem, do esforço. Nós vamos afastando de vibrações pesadas, né? Ou vibrações muito vinculadas às questões materiais, às necessidades materiais, que, no fundo, nos fazem mal, tá? Ao nosso espírito. Mas aí ele vai prosseguir. Voltando para o problema do esquecimento. Agora ele vai, com um novo tópico, tratar essa questão do esquecimento. Então, ele até intitulou o problema do esquecimento. Ele faz mais uma pergunta. Aliás, uma pergunta super pertinente, vocês vão ver. São várias questões, mas super, no fundo, é uma só. Vocês vão ver que ela é super pertinente para nós espíritas, porque nós temos a ideia assim que desencarnou, estalou um dedo e a coisa mudou. Tá? Mas ele fala assim, olha, já que findara a minha existência no veículo de carne, por que não reentrar na posse do passado? Por que a razão não lembrava o período anterior ao meu retorno à carne?
Por que me surpreendia ante os espetáculos da vida livre, se da vida livre me ausentar um dia a fim de reencarnar? Não seria a morte simples regresso da alma ao pátrio lar? Em que causas se me enraizaria o esquecimento? Aí continua. Veja quantas perguntas ele fez, todas muito pertinentes, assim, a que a gente pergunta, né? Porque, às vezes, a gente, como espírita, quer pensar, quando eu desencarnar, eu vou saber do meu passado logo. Não, não é bem assim. Então, o irmão Andrade responde a ele: a reencarnação e a desencarnação constituem vigorosos e renovadores choques para o ser. E que, se, em alguns casos, era possível o reajustamento imediato da memória, quando a criatura já atingiu significado, grau de elevação, na maioria das vezes, a reabsorção das reminiscências se verifica muito vagarosa e gradualmente, evitando-se perturbações destrutivas. Então, o esclarecimento do irmão Andrade é muito útil, né? Ele mostra que essa lembrança, né, sabe, mesmo depois que desencarnamos, ela é paulatina, ela faz aos poucos. Aí eu lembro, por exemplo, eu estava até comentando isso, sabe, que tem um trecho do livro Nosso Lar, onde o André Luiz aborda com Dona Laura essa questão. Ele vai até a casa dele, se não me engano, capítulo 21, se não me engano, e eles conversam de vários assuntos. E aí, num dos assuntos, o André Luiz fala assim: olha, mas a mesma questão, e ele fala assim: olha, eu desencarnei, mas como eu tive outras vidas e tudo, por que eu não lembro dos outros, de quem viveu comigo, né? De quem eram as pessoas? Eu pareço uma pessoa desgarrada da minha família, né? Ele pergunta assim para a Dona Laura. E ele pergunta assim: olha, e a senhora se lembra do seu passado? Aí ela conta uma questão interessante. Ela fala assim: olha, no começo, ela não se lembrou nada, né, quando ela desencarnou. Mas ela começou, ela e o marido dela, o senhor Ricardo, né, ela disse que eles começaram a ter, depois de algum tempo, lá no mundo espiritual, começaram a ter alguns sonhos e recordações estranhas que estavam incomodando a eles. Então, recordações que eles não conseguiam caracterizar bem. Estava na hora de retornar, então. Aí ela diz para ele: então, nós nos sentimos tão incomodados que nós fomos até um mentor espiritual e ele instruiu, então, que eles fossem até o Ministério do Esclarecimento e que ali eles pudessem estudar um pouco mais do passado deles. Então, eles chegaram lá no Ministério do Esclarecimento e, vamos ver o que foi lembrança do passado, né? O pessoal, os trabalhadores de lá, deixaram-lhes acessar os arquivos das vidas passadas dele de 300 anos. Né? E aí eles foram lendo essas recordações, esses arquivos, e depois eles passaram para sessões magnéticas, onde eles tomaram passes para facilitar essas lembranças. E André Luiz pergunta assim: mas por que 300 anos? Por que não foi mais? Ele disse: olha, os mentores nos informaram que nós não teríamos capacidade de suportar as lembranças de mais de 300 anos e que parássemos por aí mesmo. Né? Então, eles descobriram ali, naquelas leituras, depois, nos passes magnéticos, né, eles descobriram, obtiveram a memória plena desses 300 anos. E descobriram que eles incomodava eles. Que beleza que é isso, né? Para você ver. Eles começaram, no espírito dele, a alertar, a aflorar, né, o que incomodava dele desse passado. Olha como é que tudo a gente
é tão linda as leis de Deus que até para a gente pagar os nossos problemas, os nossos débitos, né? Tudo é paulatino, tudo é planejado, tudo é com cuidado, né? Para não, Para não nos ferir. Para né? não nos ferir. Então, eles explicam isso. Aí o André Luiz pensou, mas onde está seu esposo? Onde está o seu Ricardo? Queria conhecê-lo. Eu disse, não, ele já reencarnou. Tem 3 anos que ele reencarnou já. E eu estou me preparando e logo, logo também vamos reencarnar. Né, para juntos trabalharmos, que ela disse que, na frase, ela não conta, claro, o caso dela, mas ela disse que eles sentiam que eles tinham muitas dívidas para com a Terra. Então, eles tinham que voltar Algumas pessoas aqui, eles tinham que voltar aqui para trabalhar essas questões. Tá? E é interessante que ele fala no final aqui, o que a gente estava comentando no início, né? Então, essa lei de Deus, de não nos lembrarmos das nossas circunstâncias do nosso passado, para evitar perturbações destrutivas em nós mesmos. Então, é uma dádiva para a gente. É uma dádiva de Deus. Então, essa coisa de a gente ficar futucando e ali, acolá, bisbilhotando, é prejudicial até para a gente. Só algumas pessoas têm capacidade de perceber isso. Mas... E aos poucos mesmo, algumas pessoas vão relembrando. Quando né? deve relembrar, se relembra. E acontece que ele esclarece também que aqueles que tentam ultrapassar essa linha, muitas vezes caem na loucura. Né? Nas obsessões e nas loucuras. Ele continua esclarecendo sobre esse assunto. Ele fala, alimentando-se na crosta da terra, com muitas ideias e paixões não perduráveis, aproveitadas pelo espírito apenas por material didático, a não ser em processo expiatório, para esvaziar-se do mal ou da ilusão, não lhe é possível um mergulho indiscriminado no pretérito. Medida essa que lhe seria ruinosa, mormente na ocasião em que se desenfaixa do corpo denso da carne. Explicou que alguns companheiros usam excitações e processos magnéticos para adquirirem a lembrança avançada no tempo. No entanto, de acordo com a própria experiência, aconselhava a submissão dos recursos da natureza, de modo a retornarmos o pretérito com vagar, sem alterações de consequências deploráveis, até que um dia, plenamente iluminados, possamos conquistar a memória integral dos círculos divinos. Então, a gente vê aí o extremo cuidado que os espíritos têm conosco, como dizem, né, por aí, que o universo conspira a nosso favor, né? E que é importante a gente estar coerente com as leis de Deus, com as leis do universo, para que a gente não dê saltos, porque saltos sempre a gente pode se machucar muito. É muito mais importante a gente ter um esforço contínuo, gradual, das circunstâncias que vão aparecendo na nossa vida, do que ficar dando saltos e a gente pode se machucar e entrar num prejuízo muito grande para a nossa própria alma. Eu achei muito próprio esse comentário do João Andrade aqui, que ele fala que as nossas reencarnações aqui são como material, nós estamos usando material didático, que quando não é em caso expiatório, é claro, quando é expiatório, não, no caso expiatório, nós somos impelidos a uma determinada situação que não conseguimos fugir dela, porque necessitamos passar por aquilo, até por pedido mesmo nosso, de reparação espiritual, reparação conosco mesmo, com a nossa consciência. Mas quando não é um processo expiatório, nós vamos, nas encarnações, como que trabalhando os recursos da Terra para... Olha que interessante que ele coloca. Como que ele coloca? Esvaziar-se do mal ou da ilusão. E por isso não é possível adentrar no ao Petré, porque senão seria realmente complicado para
para o espírito que acabou de desencarnar. Quer dizer, a Terra mesmo é esse instrumento, essa bênção para o nosso crescimento, para a gente ir burilando. É aquela água que vai batendo na pedra e deixando ela lisinha com o tempo, né? O nosso espírito. Então, essa expressão que ele colocou, achei muito bonito, a explicação que ele dá. Então, agora, realmente, para a gente retornar ao conhecimento do passado, tem que ser devagar, né? Tem que ser de maneira que tenhamos a capacidade de usar aqueles recursos para o nosso crescimento, e não para o nosso orgulho, né? E depois você fala assim, não, eu fui rei, fui rainha, fui bispo, fui padre, fui isso, né? Então, muitas vezes nós estamos alimentando o nosso próprio orgulho em certas situações, né? E por isso que a Jussara citou essa expressão do Chico, né? Que fala assim, e você, Chico, né? O que você foi? Fui o... A pulga do leão que te comeu. Pois é. Quer dizer, não há a necessidade, e o Chico conhecia várias reencarnações dele, de expressar isso. Aquilo é uma conquista, uma questão que o espírito tem que ter para si, para administrar aquilo que ele vai desenvolver aqui na Terra. Então, e deixa muito claro, né, Kardec? Não importa as circunstâncias que adquirimos, o bem ou o mal. Importa trabalhar essas virtudes em nós e burilar a imoralidade, a dificuldade que a gente tem. Bem, amigos, chegamos ao final aqui de mais uma noite de estudos desse lindíssimo livro, Voltei. Semana que vem estaremos aqui de volta, iniciando o capítulo 10 desse livro. São quantos capítulos? São 20 e poucos. Sabe? Então, estamos na metade. Então, estamos na metade do livro. Sim. Vamos agora passar ao nosso momento de oração. É aquele momento onde nós convidamos a todos para esvaziar o pensamento das questões, dos problemas do dia, das dificuldades, e concentrar a mente no pedido ao mundo espiritual de proteção, de auxílio ao nosso lar, a cada um de nós. Vamos pedir que aos amigos tenham um recipiente com água, onde pediremos a colocação dos fluidos benéficos para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. É assim, amigos, que, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo o apoio dos nossos anjos de guarda e de protetores, pedimos pelo nosso lar, por todos com quem convivemos, afetos e desafetos, e pela essa terra maravilhosa, esse planeta Terra que nos recebe. Aos dirigentes das todas as esferas públicas do nosso planeta, que eles possam ter em mente a grande responsabilidade que carregam na direção da população. E que possamos todos nós, Senhor, dar nossa contribuição para a melhoria de nosso planeta. É assim, com alegria, desejando a paz e harmonia a todos, que nos despedimos, pedindo a Jesus, a Deus que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.